Parte 11. Ascensão ao trono. O apartamento de Jinvoo não era mais um esconderijo, mas um centro de comando. A energia das dezenas de sombras de Rankesse que agora residiam em seu domínio pessoal fazia o ar vibrar de forma quase palpável. Ele permanecia imóvel em seu salão vazio, os olhos fechados, navegando pelas estatísticas e formações de seu exército. Diante dele, seus principais comandantes estavam materializados. Ygritte em sua armadura vermelha, Beru com seus membros afiados, Sha'in com sua postura graciosa e letal, e os outros. Ygritte, a voz de Jinvoo ecoou na sala. Você foi meu primeiro campeão. Sua lealdade é inabalável. Ele estendeu a mão. Do nada, a espada longa do rei demônio materializou-se, sua lâmina negra sugando a luz ao redor. Esta arma pertence a um verdadeiro comandante. É sua. Ygritte ajoelhou-se, pegando a espada com reverência. Um tremor de poder percorreu sua forma sombria. Ygritte atualizado. Espada da aniquilação equipada. Nível ajustado para 85. A arma agora fazia parte dele, uma extensão de sua vontade de servir ao seu monarca. A gratidão não é necessária, disse Jinvoo, seu olhar passando para Beru. Fortaleçam-se. Nosso próximo alvo exige perfeição. O alvo era um portal classificado como S, um fenômeno que aparecia uma vez a cada geração. Localizado no deserto de Gobi, ele emanava uma pressão que fazia até os portais do Castelo dos Demônios parecerem fracos. A comunidade internacional de caçadores estava em pânico. Nenhuma guilda ousava se aproximar. Jinvoo e Ezio chegaram montados em Kaizel. A entrada do portal não era uma fenda, mas um vórtice que distorcia o próprio espaço. O lugar onde meu pai foi mantido prisioneiro por uma década, Ezio sussurrou, seus olhos queimando com determinação antiga. Lá dentro, o poder dos verdadeiros monarcas demoníacos ainda reside. Eu posso sentir. Então nós o tomaremos, Jinvoo respondeu simplesmente. Dentro, eles encontraram não um reino, mas um campo de batalha dimensional, um cemitério de deuses e demônios onde as leis da física se desfaziam. Serpentes cósmicas feitas de nebulosas, titãs de pedra que carregavam montanhas em suas costas e legiões de anjos caídos com asas podres lutavam em uma guerra eterna. A densidade de mana era tóxica para qualquer um abaixo do nível S. Foi uma carnificina de proporções míticas. Jinvoo não poupou seu exército. Ele implantou todos os seus soldados sombrios em uma campanha militar coordenada. As formigas de Beru atacavam em enxames, dizimando legiões de seres elementais. Os caçadores de Rankesse sombrios, liderados por Ygritte e Sha'in, enfrentavam os titãs. O poder de fogo mágico combinado de Baruka, Choi Jongin e os magos élficos despedaçava os anjos caídos. Jinvoo e Ezio avançaram para o coração do campo de batalha. Eles enfrentaram o Guardião do Vórtice, uma entidade amorfa que era uma amálgama de todas as almas perdidas ali. Foi a batalha mais difícil de Jinvoo até agora. Ele foi forçado a usar 100% de seu poder, combinando suas habilidades de necromante com as ferramentas roubadas de Baran. No auge do conflito, Ezio, canalizando o sangue real latente dentro dela e alimentada pela energia deste lugar ancestral, evoluiu. Seu corpo foi envolvido em chamas violetas reais, seus chifres cresceram e se enredaram como uma coroa, sua aura explodiu em um nível monárquico. Ela se tornou Ezio Hadiru, a rainha dos demônios renascida. Juntos, eles derrubaram o guardião. Ao fazer isso, Jinvoo atingiu o ápice. Parabéns! Você atingiu o nível 100. Todas as estatísticas maximizadas. Limites de crescimento de classe removidos. Título atualizado. Monarca das Sombras. O poder que fluía através dele agora era absoluto. Ele podia sentir cada partícula de escuridão no mundo, cada sombra como uma extensão de seu corpo. Quando eles emergiram, a notícia de que um caçador coreano não apenas sobreviverá, mas também fechará um portal S, correu como um incêndio pelo mundo. Sung Jinvoo foi proclamado, sem sombra de dúvida, o caçador mais poderoso da Coreia do Sul, e potencialmente do mundo. Os convites se transformaram em súplicas.
A guilda mais poderosa dos Estados Unidos, Scavenger, enviou seu líder pessoalmente como uma oferta: com liderança, riqueza além da imaginação, uma cidadania honorária. Jin-Woo recebeu o homem em um salão vazio em Seul. Sua oferta é insignificante, disse Jin-Woo, sem se levantar de seu trono improvisado. Eu não sirvo. Eu governo. No dia seguinte, ele fundou sua própria guilda, Shadow Monarch. Não houve cerimônia, apenas um anúncio. No entanto, todos os caçadores de alto escalão da Coreia sabiam a verdade. Não havia escolha. Ser membro de qualquer outra coisa seria uma sentença de morte. Em uma semana, a Shadow Monarch tornou-se, por decreto tácito e medo absoluto, a única guilda de relevância na Coreia. Ela não aceitava inscrições, ela selecionava. E seu único membro público era seu mestre. Foi durante essa paz que o perigo surgiu no lugar mais mundano, a escola de sua irmã, Jinan. Um portal de nível B aberto no pátio da escola durante o horário de aula. Mas do seu interior não saíram goblins ou lobos. Saiu um exército disciplinado de ogros, criaturas de nível A com inteligência tática. Eles começaram a cercar os estudantes. O pânico foi instantâneo. Jin-Woo, monitorando a cidade através de suas sombras, sentiu a perturbação. Um leve sorriso tocou seus lábios. Ele não precisou se mover. Dentro da sala de aula de Jinan, quando um ogro arrombou a porta, rugindo, uma figura silenciosa se materializou diante dos estudantes aterrorizados. Era um soldado orc sombra de elite, deixado por Jin-Woo como guardião invisível. O orc sombrio, sem emitir um som, engajou o ogro. A luta foi brutal e unilateral. O ogro foi despedaçado. O orc sombrio então postou-se na porta, sua presença silenciosa e mortal impedindo qualquer outra investida, enquanto as sombras ao longo dos corredores começavam a se mover, eliminando os invasores um por um. Quando Jin-Woo chegou minutos depois, montado em Gaizel e acompanhado por Ezio, a batalha já havia terminado. Os corredores estavam silenciosos, pontilhados com os corpos dissipantes dos ogros. Seu orc sombrio guardião ajoelhou-se ao vê-lo. Jinan, chorando de alívio, correu para ele. Opa! Ele a abraçou, seu rosto impenetrável. Você está segura. Sempre estará. Mas o incidente acionou um alarme em sua mente. O padrão de energia do portal era familiar. Excessivamente familiar. Ele ordenou que Ezio levasse Jinan para casa e então, sozinho, foi para o local de seu próprio despertar, a masmorra dupla onde tudo começou. O local havia sido selado pela associação, mas para ele, foi como atravessar uma cortina de teia de aranha. Ele desceu até a câmara onde quase morrera. O ar estava pesado com memória e poder estagnado. No centro da câmara vazia, uma figura estava sentada em um trono feito de dados de luz. Era um ser andrógeno e translúcido, com olhos que exibiam cascatas de códigos em constante fluxo. Era o arquiteto do sistema. Jogador Sung Jin-Woo. Nível máximo alcançado. Parâmetros excedidos, a voz era múltipla, mecânica, mas com um toque de cansaço infinito. A simulação chega ao fim. Simulação? A voz de Jin-Woo era plana. Este mundo, os portais, os caçadores. Um experimento para criar um recipiente forte o suficiente para herdar o verdadeiro sistema, o mecanismo que governa a realidade e a morte. Você foi o mais bem-sucedido. Mas também o mais desviante. O arquiteto explicou. Tudo foi um teste. Os monarcas, os reis, as ameaças, tudo parte de um jogo cósmico para selecionar um administrador. Jin-Woo, ao abraçar a escuridão e subjugar tudo, incluindo o sistema, tornou-se uma anomalia. Um vírus. O protocolo é a reinicialização, declarou o arquiteto, levantando-se. Uma pressão esmagadora, diferente de qualquer coisa que Jin-Woo já sentira, prendeu-o. Era a força do próprio mundo tentando apagá-lo. Jin-Woo lutou. Ele convocou todo o seu exército, mas o poder do arquiteto os desfez com um pensamento. Igris foi desintegrado. Beru, dissipado. Sha'in, desfeita em luz. O arquiteto era o programador. As sombras eram meros dados.
Desesperado, ferido, Jinvou foi jogado de volta ao chão onde começou. O arquiteto aproximou-se. O resultado interessante, mas falho. O próximo ciclo começará em breve. Foi então que Jinvou entendeu. Ele não era mais apenas um jogador. Ele era um monarca das sombras. E suas sombras não eram apenas dados. Elas eram a antítese da luz ordenada do sistema. Ele não podia vencer pela força dentro das regras. Então, ele quebrou as regras. Em vez de atacar, ele se rendeu. Ele dissolveu suas defesas, permitindo que o poder de reinicialização do arquiteto fluísse para dentro dele. O arquiteto ficou confuso por um microsegundo. E nesse microsegundo, Jinvou usou sua habilidade de necromante não em um corpo, mas no fluxo de poder do próprio sistema. Ele dominou a conexão. Ele não tentou controlar o arquiteto. Ele se tornou um novo ponto de origem. Alerta do sistema. Hack detectado, falha crítica. Transferência de administração. Novo administrador reconhecido. Sung Jinvou. Título: Monarca das Sombras, Arquiteto Final. Os olhos de código do arquiteto pararam. A forma desvaneceu-se, sua energia sendo absorvida por Jinvou. O trono de dados dissolveu-se, fundindo-se com a escuridão de Jinvou. Ele ficou sozinho na câmara silenciosa, mas agora o silêncio era diferente. Ele podia sentir tudo. Cada portal, cada fluxo de mana, cada criatura, cada caçador. O sistema agora era dele. Ele não era mais um usuário. Ele era o administrador. O Deus. Ao sair da masmorra, seu exército, agora restaurado e mais forte do que nunca, ajoelhou-se. Igris, Beru, Shain, todos lá. Eles não eram mais dados controlados por outro. Eram extensões da sua própria vontade, agora parte do tecido da realidade. Ezio o esperava, sentindo a mudança fundamental nele. Mestre? Ela perguntou, um título que agora carregava um significado literal. Está feito, disse Jinvou, seus olhos brilhando com a luz fria de incontáveis linhas de código e escuridão eterna. O jogo acabou. Agora, começaremos a escrever as regras. O mundo ainda girava, inconsciente de que seu destino havia sido usurpado. O caçador mais fraco não apenas se tornara o mais forte. Ele se tornara o próprio tabuleiro. E o xadrez cósmico, finalmente, tinha seu único e verdadeiro rei.